Olá, queridos internautas, sejam bem-vindos à Casa Espiritual. Queridos, eu trouxe para vocês, eu estou com uma rede no Quai e eu me deparei com um vídeo que me chamou a atenção, que é um vídeo de uma criança, onde ela coloca que o filho fez um desenho e desenhou a família, que é o pai, a mãe, coloca os membros e coloca dois fantasminhas, sabe? Observando esse vídeo, eu achei que era interessante a gente trazer esse assunto aqui na Casa Espiritual. Se você não é inscrito no canal da Mama, seja inscrito nesse canal. Na primeira semana de podcast, eu iniciei uma conversa com vocês falando sobre o processo da infância e o despertar mediúnico, falando que as crianças de 0 até 7 anos são crianças que ainda estão com o seu despertar mediúnico que aflorado. A partir dos 7 anos existe uma maturação desse campo. Isso existe dentro do processo educacional, na pedagogia Waldorf já se fala sobre isso. Eu já coloquei isso aqui no canal, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Voltem no canal, assistam os episódios antigos para que você venha acompanhando a conversa. O que a gente observa aqui nessa característica da criança ainda ter a percepção de dois parentes que já foram o quê? Desencarnados. Dois parentes que para a criança são fantasmas, ou seja, não estão mais no corpo físico. Porque existe uma interpretação da criança, existe uma interpretação do adulto. Nós adultos temos o conteúdo teológico, o conteúdo litúrgico, um conteúdo teórico do qual você se apropriou, do qual você herdou pela sua família ou pela sua vivência espiritual. Ok? Os nomes que a gente dá os nomes que a gente apresenta para as crianças e como a gente interpreta isso. Então ele interpretou como um fantasma, que é a interpretação que ele buscou ali como interpretação. Isso é legal? Isso não é legal? É agora que a Mama vai responder para vocês. Então fiquem antenados no canal da Mama, porque eu vou responder essa pergunta. A primeira pergunta que me parece... A não ser que esse ser fosse evoluidíssimo, assim, sabe? Um ser que veio aí assessorar a Terra e tal. Saca? Evolução já. Entes queridos, eles normalmente ficam por pendência. Que pendência? Perdão, sabe? Falta de perdão da pessoa, às vezes afeto, preocupação, se a pessoa vai estar bem, chamamento dos pais, sabe? Tudo isso afeta. A forma como você vai interpretar isso é apego, né? Muitas vezes a gente vai fazer um trabalho espiritual, de desobsessão espiritual, e ela está relacionada a entes queridos. Um pai, uma mãe, um irmão, sabe? Que tem aquela relação amorosa ainda e afetuosa. Mas essa relação de pendência, de aconchego, de preocupação, ela não é boa para nenhum dos lados, nem para quem está aqui, nem para quem está lá. Sabe por quê? Porque cada um tem o seu processo. E a gente trabalhar esses desapegos para que cada uma das vidas possam estar seguindo, isso é muito importante. A gente detectar isso através de um desenho de criança é da hora também, porque significa que talvez aquelas duas pessoas, a representação delas ainda está muito presente dentro daquela família. Seja pelos pais, seja pela mãe, seja pelos irmãos, ou também pela criança. Ela também pode estar realmente visualizando esses entes queridos ali. E aí a gente também tem que estar fazendo uma avaliação. É óbvio que esse tipo de avaliação ela tem que passar por uma avaliação clínica, psicológica e também por uma avaliação espiritual. Para a gente também trabalhar as duas áreas. O que eu quero dizer sobre isso
é que não é legal a gente ter esse tipo de manifestação de parentes e entes queridos perto do nosso lado. Por quê? Porque cada um de nós está atrapalhando a evolução do outro. A gente tem que trabalhar o desapego. Pai querido, se você partiu, que você siga o seu caminho, o seu trabalho evolucional, que eu, quanto filha, também siga o meu trabalho evolucional, porque eu tenho coisas a fazer. A gente trabalhar com essa visão de que a gente precisa muito, sabe? Isso é apego. Nós temos que lembrar da temporalidade do espírito e das missões de cada um. Eu acho que a leitura que fica muito clara é que ainda fica aqui. Se você não é inscrito no canal da Mama, você se inscreva. Por quê? Eu já falei sobre esse assunto. As crianças têm sim a visão espiritual desperta. E eles são sim aí uma ligação com o plano espiritual. A sensibilização das crianças está aí. Por isso que elas são tão atacadas. Pega a visão. Esse é o canal da Mama, esse é a Casa Espiritual e eu estou trazendo uma visão hoje de um desenho infantil sobre o reino espiritual, sobre a vida espiritual, sobre a atuação espiritual do nosso corpo após a morte. Se você não é inscrito no canal da Mama, eu já coloquei 2 episódios no ar, que foi conversa direta com Deus, com os espíritos, com o universo espiritual. E também coloquei um primeiro episódio falando sobre o ouvir espiritual. Então, o ouvir espiritual e o falar espiritual. Acompanhe o canal da Mama, revisa esses 2 vídeos. Eu tenho playlist lá escrito Casa Espiritual, Mama Dani, você e o plano espiritual. Beijo no coração para vocês. Até o próximo episódio.